Olá, muito bom dia. Vim aqui hoje trazer uma palavra ao seu coração, a sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que os governam e que estão perdendo o poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois, se tivessem conhecido, não teria crucificado o glorioso Senhor. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Oh, glória, aleluia! Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quando o ser humano, somente o Espírito que está nele, é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas recebemos o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Na verdade, eu não pude falar com vocês como costume fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem criaturas na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existe ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? Somos servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer.
Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre pessoas que planta e pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar a prova e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. E certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém construir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois Deus é santo e vocês são o templo. Que ninguém engane a si mesmo. E se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como diz as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é Paulo, Apolo, Pedro, esse mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Forte, né, gente, essa palavra. Bom, espero que vocês tenham o entendimento dessa palavra, tá? Aqui nessa passagem que eu citei, que o que ninguém nunca viu nem ouviu, e que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Pois aquele que ama a Deus e reconhece o nosso Senhor Jesus como seu único Salvador, receberá sua recompensa. Essa passagem, Paulo, ele se baseou na passagem de Isaías, que está em Isaías 64, versículo 4.
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vocês estão esperando em Deus? Porque se ele trabalha para aquele que nele espera, você não precisa se preocupar, pois uma hora a sua recompensa vai chegar. Uma hora a sua recompensa vai chegar, não perca a sua fé. Os olhos não viram. É o mesmo que dizer que ninguém jamais havia percebido e compreendido plenamente o valor e a beleza daquelas coisas que Deus preparou para o seu povo. Todo mundo tinha sido estranho a isso até que Deus fez uma revelação ao seu povo pelo seu Espírito. A bem-aventurança a que o apóstolo se referia era desconhecida para os judeus e para os gentios. Nem ouvido ouviu, aprendemos a experiência e a qualidade dos objetos pelos sentidos externos. Esses sentidos são usados para denotar qualquer aquisição de conhecimento. Dizer que o olho não tinha visto, nem o ouvido, era, portanto, o mesmo que dizer que não era conhecido. Todas as pessoas tinham ignorado isso. O nem entrou no coração do homem quer dizer que ninguém o conheceu ou o entendeu. É novo e, acima de tudo, o que o homem viu, sentiu e conheceu. As coisas que Deus preparou, as coisas que Deus manteve em reserva, isto é, o que Deus designou no Evangelho para o seu povo. As coisas que o apóstolo aqui se refere particularmente é a sabedoria que foi revelada no Evangelho. Mas ele também pretende, sem dúvida, incluir todas as provisões de misericórdia e felicidade que o Evangelho torna. Dúvida. E incluir todas as provisões de misericórdia e felicidade que o Evangelho torna conhecida ao povo de Deus. Essas coisas se relacionam com o perdão do pecado, a expiação e a justiça pela fé, a paz e a alegria, a região transmite, a redenção completa e final do pecado e da morte, que o Evangelho é adequado para produzir e que em última análise afetará em todos esses aspectos as bênçãos que o Evangelho confere, recuperam a plena compreensão das pessoas. Estão infinitamente além de tudo o que o homem poderia conhecer ou experimentar sem a religião de Cristo. E se na terra o Evangelho confere tais bênçãos a seus amigos, quão mais altas e puras serão as alegrias que concederão no céu. Oh, glória, aleluia. Eu, a cada dia que se passa, eu fico mais apaixonada pelo Evangelho e pela sabedoria de Deus. Tenham revelação da verdade. Pede para o Espírito Santo revelar a verdade no coração de vocês. Tá bom? Ótimo domingo a todos.
Que a paz do nosso Senhor Jesus reina e permaneça no lar de vocês. Beijo no coração. Fique com Deus.